a gente aqui novamente com esses vídeos maravilhosos sobre análise gráfica, porque é muito bom, não é? A gente se interar com conteúdos que vêm nos acrescentando conhecimento e principalmente sobre dinheiro, né? Porque em qualquer outra coisa da vida a gente pode aplicar a nossa opinião e vai ficar só na opinião mesmo. Muitas delas não tem nem como ser provadas porque só ficam numa conversa. E com gráfico não. Com gráfico você tem que opinar bem, porque se você não opinar bem, seus resultados não vão ser legais, não é? Então, vamos aqui mais uma vez fazer a análise do gráfico da forma que eu tinha falado no vídeo anterior, que era sobre os padrões gráficos com alguns desenhos que nos ajudam a identificar, juntamente com os indicadores, o poder que tem a análise gráfica entendendo os padrões. Então, entre os padrões de análise gráfica vão existir vários. Tem alguns que são cunhas, tem alguns que são padrões de canais, tem alguns que são padrões de bandeiras, tem alguns que são padrões de fundo duplo, topo duplo, tem uns que são chamados até de cup handle, que em português seria padrão de xícara, né? A xícara e a alça. Então existem vários tipos de padrões que no mercado financeiro existe. E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que tudo que a gente faz para baixo também funciona para a parte de cima do gráfico. Como assim? O que funciona para o fundo também funciona para os topos. Então, ainda no gráfico do Bitcoin, como nós sempre vemos fazendo desde alguns vídeos até aqui, eu vou mostrar já um padrão de cara para que vocês entendam o que eu estou falando. Quando a gente olha o preço atual do Bitcoin, a gente vê claramente que ele está numa tendência de baixo, abaixo da média móvel, o RSI nas partes inferiores, né, mostrando períodos onde o ativo se encontra barato. Então, existem mais alguns detalhes que nos mostram algo poderosíssimo, como o que, por exemplo, como um padrão que a gente pega o topo, alinha nesse outro topo e passa uma linha reta. E quando a gente pega um fundo, alinha com um fundo e alinha com um fundo. Esse padrão, você olha assim de cara, você já vê que formou uma espécie de triângulo aonde o preço ele percorre dentro desse triângulo. Na verdade, esse padrão é chamado de cunha descendente. Por que descendente? Porque está descendo, né? Pense só em descendo que você já vai entender. Então, para que servem essas cunhas, Nildo? Essas cunhas que apontam para baixo, como ela está apontando para baixo, tende a dizer que na maior dos casos, na maioria das vezes, eu vou dar aqui um número aproximado para que sua mente ela entenda o quão aproximado é a chance de haver um rompimento para cima. Numa média de 70 a 80% das vezes, o preço ele tende a romper as partes superiores dessa cunha, fazendo isso aqui. Eu vou mostrar num padrão passado, que já aconteceu. Ciclo passado. Então, os ciclos sempre vão mostrar algum tipo de padrão. A gente pega um topo com esse topo e a linha. E pegamos aqui. A gente vai desvendar agora que tipo de padrão seria. Pega os fundos e a linha. Olha só, uma cunha. Uma cunha descendente. Então, quando o preço anda dentro dessa cunha, a gente já sabe que, na maioria das vezes, o preço tende a romper para cima. Viu aqui? E, juntamente com a cunha, a gente pode ver que, até em períodos de alta, existem outros padrões, como padrões de canais, topos sendo alinhados e topos e fundos, as partes dos fundos sendo alinhadas. Pode ser até uma cunha aqui, apontando para baixo, onde foi o rompimento dessa cunha, para cima. E o preço continua andando. Lá novamente, sempre nos recuos, porque aqui eu estou olhando no semanal. Se eu diminuo o tempo gráfico e boto no diário, esses toques eles vão ser com maior quantidade de toques nas regiões. Então, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Existem padrões que nos ajudam a entender
para que direção o preço vai quando ele sair de dentro daquela região. Então, dentro das regiões das cunhas, dependendo da cunha, se a cunha ela aponta para baixo, ela tem uma chance altíssima de romper para cima. Tanto é que se você ver aqui, na maioria das vezes que forma algo parecido, o preço ele sempre vai romper para cima. Olha cá. Que coisa. Apontando para baixo, rompimento para cima. Então, isso sempre se repete várias vezes. Aí você faz, Nildo, e o contrário? Também é verdade? Sim, o contrário também é verdade. Se a gente pega aqui, no ciclo passado, no período de alta, olha só, alinho os fundos e alinho os topos. Essa cunha está apontando para cima, o rompimento foi para baixo. Quando a gente usa o RSI, a gente vê que o RSI estava em períodos altos, né? E isso converge justamente com média móvel, padrão de cunha ascendente, que é subindo, né? Ascendente, que geralmente rompe para baixo, com o RSI nas partes superiores, precisando dar uma esfriada, recuar, que é o que está acontecendo atualmente. Então, existem outros padrões. É bom se estudar esses padrões, porque eu vou ficar trazendo vídeos de análises diárias ou semanais do Bitcoin nos próximos vídeos, e eu sempre vou falar desses padrões. Existe outro padrão que é bastante conhecido como um padrão que chamam de ombro cabeça ombro, ou head and shoulders no inglês, que aqui seria uma parte do ombro, aqui seria a cabeça, geralmente é a parte mais alta que fica no centro, e aqui vem o outro ombro. Geralmente, quando o preço perde esses fundos, tende a ser um ciclo, um momento de reversão, saindo do ciclo de alta, aqui, que vem de lá de baixo até o topo, virando para um ciclo de baixo. Então, quando vem um ombro, uma cabeça maior que o topo anterior, e o próximo ombro sempre vai ser menor que a cabeça do centro. Se perder esses fundos, o valor, se abre uma tendência de baixa. Se eu passar uma linha aqui para a visão ficar melhor nos fundos, a gente nota. Toque, toque, rompimento. O preço agora por baixo tem um paredão, que é uma linha imaginária que não deixa o preço subir mais para continuar caindo. Entendeu até aqui? Então, geralmente é um padrão de reversão de tendência, num período onde o RSI está em partes superiores. Então você vê que a análise gráfica com padrões gráficos é uma forma poderosíssima da gente analisar os gráficos. Então, tem outro padrão que é bastante conhecido. Se a gente olhar aqui, aqui também tem um leve ombro, cabeça, ombro, né? Cabeça, ombro, cabeça e ombro. E o preço despenca quando perde os fundos, não é? Então, há outro padrão aqui também, intrínseco desse, que é o de topo duplo. Geralmente quando o preço vai lá, volta, busca as mesmas regiões do topo anterior. Quando descer, ele perder o fundo. E a gente vê que ele perdeu e o preço despencou, não é? Então, você vê que os padrões que sempre são para baixo também tendem a funcionar para cima. Ombro, cabeça, ombro. E o preço retoma a subida. Então, é muito bom aprender sobre padrões gráficos, porque a gente começa a ter um refino da nossa análise para se posicionar cada vez melhor. No ciclo passado do Bitcoin, eu estava comprando nessas regiões aqui. Nessas regiões. E passei a surfar toda essa alta. Tem um vídeo aqui no canal que ele foi postado em novembro de 2025. Você pode dar uma olhada aí. Onde eu falo quando o Bitcoin estava nessas regiões. Aqui. E eu falei que ele ainda não estava em tendência de baixa. Porém, se perdesse uma linha importante, está no vídeo aqui, pode olhar. Não sei se é o terceiro ou quarto vídeo do canal.
eu falava que se ele perdesse tal região, para mim era a tendência de baixa, que é o que aconteceu no momento atual. Então, Nildo, não é recomendação de investimento isso aqui, é o que eu estou fazendo. Eu atualmente estou comprando o Bitcoin nas regiões atuais, desde que ele chegou aqui. Eu estou acumulando Bitcoin, comprando periodicamente, acreditando que estamos próximos de um fundo de mercado e de que a qualquer momento vai ter um estouro onde o preço vai subir. E quando ele vem, ele chega de surpresa. Olha a subida aqui como foi forte. E o ciclo anterior? Olha aqui novamente, no Covid, onde as pessoas pensaram que o mundo ia acabar. Olha o que aconteceu com os mercados. De repente, quando faz um fundo, lá no RSI, olha aqui, quem comprou nessas regiões. Olha só o que o mercado faz quando começa a entrar um ciclo de alta. Era aqui que era para o mercado começar a subir. Porém, veio o Covid, jogou o mercado lá embaixo, porque deu uma pequena crise no mundo, né? uma recessão. Porém, ele já chegou próximo das regiões do RSI novamente. E quem comprou aqui, viu essa oportunidade e com certeza comprou mais. Aqui eu não estava participando do mercado, estava aprendendo nesse período. Mas vi boa parte dessa queda e em seguida veio a alta. Então, o vídeo de hoje é isso, mostrando para vocês alguns padrões gráficos. Eu falei para vocês que existia um chamado padrão de cup handle, né? Que seria xícara e alça. É algo semelhante a isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a ferramenta que vai me ajudar, que é não aqui. Se a gente olha aqui, o preço ele fez um fundo, subiu, deu uma voltinha e subiu novamente. Geralmente isso no mercado financeiro é chamado de padrão de xícara, porque lembra bastante uma xícara, né? Então, quando o preço ele passa, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Aqui. Acostumado a fazer isso no notebook quando vem para o celular para fazer anotações. Então, quando ele supera as partes superiores da xícara, ele se abre uma tendência de alta. Tanto é que se a gente fizer assim, ó, aqui vem um topo e o outro topo. É isso? Quando ele rompe isso aqui, essa linha, ele cria-se uma tendência acima dela. Então o preço veio aqui, subiu, veio, rompeu o topo, voltou para testar esse topo, o topo segurou, subiu, testou novamente para subir. Então, geralmente, quando rompe os topos, se abre uma tendência de alta na maioria das vezes. Então, existem inúmeros padrões que nos auxiliam. Você vê que hoje a gente olhou menos para o RSI e menos para a média móvel e olhou mais para alguns padrões. Então, quando vocês verem eu analisando nos vídeos que irá vir, nos próximos que eu irei postar, vocês vão ver bastante eu puxando linhas para ter apoio visual. Então vocês já vão ficar mais atentos sobre o que é. Então, para que você não perca esses vídeos que vão vir e sua mente fique acostumado com essas linhas que vão chegar, porque não tem nada melhor do que a gente aprender algo praticando. Então, se você olhar sempre os vídeos que eu coloco aqui, eu vou estar falando bastante sempre das mesmas coisas. Então, não tem como não aprender. Então, desde já, se inscreve no canal, deixa o teu like e um comentário para me ajudar aqui, porque de acordo com o qual eu vou melhorando minha comunicação, vou melhorando o meu canal, a gente vai crescendo aos poucos juntos e a gente vai acompanhando o mercado nessa reta final de ciclo de baixa para a gente ver se as nossas análises vão batendo com o que a gente vem falando e aprendendo aqui, ok? Então não tem nada melhor do que a gente opinar em algo e aquela opinião ela acontecer para que a gente saiba que as nossas deduções estão ótimas e bem afiadas, não é?
Então, vamos estudar, vamos se dedicar, porque aqui no mercado é o seguinte: quanto mais a gente estuda e mais se esforça, mais a gente é remunerado. E quem é que não quer ser bem remunerado pelos esforços que faz, não é? Então, no mercado é isso que acontece. O mercado sempre vai compensar quem é paciente, quem é esforçado e quem aceita como ele funciona. Então, eu espero que vocês fiquem aqui para ver os próximos vídeos, porque tem muito conteúdo ainda para a gente desbravar, ok? Então, até a próxima e pratique. Pratique, baixe o aplicativo, olhe para o gráfico, porque gráfico é aquilo. Tem que ter tempo de tela para acostumar os nossos olhos a essas velas e aos movimentos que o mercado faz, ok? Até a próxima.